Olá. Oi. Cadê o povo? Bom, estamos aqui, né, Gabriele? Né? Isso daqui é nosso milagre. Nossa filha, nossa Gabi, nossa princesa. E estamos fazendo essa live aqui a primeira vez para juntos estudarmos da palavra de Deus, amém? E qual que é o assunto de hoje? Paulo, né? Sobre Saulo. Saulo. E para nós pontuarmos sobre esse assunto, nós vamos aprender um pouquinho sobre quem era Saulo. E por que desta live? Nada melhor do que interagir com a palavra de Deus, né, com a nossa geração, porque Deus é um Deus geracional. Né? Eu quero dar as boas-vindas para você e espero que essa live seja de grande valia para você, edificação para a tua vida, né, Gabi? Você ama a palavra de Deus? Quer dar uma saudação para o pessoal que está ali? A irmã Edirce já está ali online também com a gente, né? Seja bem-vinda, irmã Edirce. Fernanda, nossa esposa também já. Nossa, sua. Nossa, não, né? Ó, Gabi. Ô, Gabi, tá deixando o pai nervoso? Né? A minha esposa, que nossa, minha esposa. Glória a Deus. Vamos começar, né, Gabriele? Sobre o ensino da palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso, Gabi. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Deus abençoe Raquel de Biritiba Mirim, São Paulo, irmã Edirce daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por que Deus escolheu um perseguidor se existe tanta gente boa? O que você pode dizer sobre isso? Porque se falando de Saulo, nós temos uma ideia de alguém que fez coisas terríveis. Sim. Por pouca coisa que a Bíblia fala, teve muitas pessoas que sofreram por causa da sua perseguição, por causa do zelo que eles tinham, que ele tinha devido aos seus ensinos, né? Aí eu te faço uma pergunta. Saulo fazia tanta maldade porque ele era mau, porque ele era uma pessoa que tinha ódio no coração? Por que ele fazia aquilo? O que você pode descrever sobre a pessoa de Saulo, com seu entendimento? Eu acho que ele não era mal, acho que ele só não gostava do povo de Deus. Não, é uma maldade. É uma maldade. Ele não gostava dos crentes, velho. Não gostava dos crentes. E pelo fato dele não gostar, de não aceitar a ideologia deles, ele fazia da outra cidade. Entendi. Uma pergunta, tá bom o áudio aí para vocês? A paz do Senhor. Fernanda tá ali, Dirce, Raquel, e o pessoal tá chegando. Atos capítulo 23. Nós vamos começar por Atos capítulo 9, versículo 1. E ali temos uma narrativa que diz assim: Saulo, mantendo ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os levasse preso a Jerusalém. Então aqui estão revelando que Saulo, né, Gabriele, ele tinha um ímpeto de prender as pessoas que professavam a sua fé em Jesus Cristo, e ele atribuía esse grupo como pessoas que seguiam uma seita,
pessoas que eram contra o judaísmo, né? E Saulo, então, ele estava empenhado nisso, e ele tinha respaldo da liderança religiosa daquela época, né? Mas como nós vamos ver, o que estimulava essa maldade nele? Como você mesmo disse, não era porque ele era mau. Tem muitas pessoas que fazem as coisas não é porque ela é mau, não é porque ela é ruim em si, no que diz respeito de só querer ver o mal do outro. É que muitas das vezes a ideologia daquela pessoa faz com que ela tenha uma percepção de vida totalmente distorcida. Por que muitas pessoas, em vez de semear uma boa semente, semeia sementes ruins? Por causa dos seus princípios e valores adquiridos ao longo dos anos. Saulo, na verdade, nesse contexto aqui, ele desenvolvia uma vida de zelo, simplesmente zelo. E é o que a Gabi acabou de falar. Ele estava procurando fazer aquilo em nome de Deus. Ele procurava fazer com que estivesse ali cumprindo a vontade de Deus. Vamos lá em Filipenses, capítulo 3. Essa foi muito boa, hein, Gabriel? Não era porque ele era mau. Não aceitava. Hã? Ninguém está ouvindo, Gabi. É porque não estava de acordo com a ideologia dele, né? Capítulo 3, versículo 5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Aqui já está falando sobre a sua conversão. Mas até o verso 6, nós vemos aqui o versículo 6, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, né? Então, nós podemos ver que ele fazia isso em nome de Deus. E o que é que ele fazia, Gabi? Você tem ideia de como ele tratava a igreja? Antes da conversão? Saulo. Ai. Que tipo de maldade você acha que Saulo fazia? Nós estamos aqui descrevendo um pouquinho sobre essa questão, a natureza, o pré-início ali da vida de Paulo, mas antes dele se converter, ele era Saulo, e ele tinha um exercício ali. Ele fazia o que contra a igreja? O que você pode dizer? Quando ele chegava numa casa que tinha um culto como esse daqui, o que você acha que ele fazia? Ele falava assim: acabou o culto, todos vamos embora. Uma atrocidade que, sei lá, desumana, eu acho. Não, fala. Vamos supor. Eu sei que não tem nada a ver, mas vamos supor, por fogo, sei lá. Vocês estão ouvindo ela? Por fogo com as pessoas vivas dentro da casa, Por fogo nas pessoas? amarrar elas no curral assim, virar, meter o espetinho humano. Não, é sério a pergunta. Uai! Amarrar elas nos burros antigamente. Você taca-lhe pau, Taca o quê? taca-lhe pau. Acho que é isso, ele. Aqui tem um texto que narra em Atos 26, versos 9 até o 11. Atos 26, até do verso 9 ao 11, diz assim: eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer tudo o possível. Então, quer dizer, ele, pelo zelo da lei, pelos fundamentos que ele tinha recebido como fariseu,
ele estava convencido de que contra o nome de Jesus ele deveria fazer tudo o possível. Imagina, uma pessoa instruída, instruída pela lei mosaica, mas de uma forma totalmente distorcida e empenhado a lutar contra Cristo e tudo aquilo que representa Cristo, né? Isso conota até a ideia de espírito do anticristo, né? No versículo 10 diz assim: e foi isso o que fiz em Jerusalém. Olha só. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muitos dos santos nas prisões. Não foi poucas pessoas que Saulo prendeu por causa do quê? De algum crime? Não, porque professava simplesmente a sua fé em Jesus. Imagina, você não fez nada, mas alguém que tem autoridade da liderança religiosa daquela época, simplesmente só pelo fato da tua fé, te lança na prisão. O que você pensa sobre isso? Qual seria o seu sentimento com relação... revoltada. Revoltada com relação a Deus, Não, revoltada a situação, com a pessoa, ou a Paulo? Com certeza, o nosso sentimento contra aquele... Se não é justo, a pessoa não fez nada, o que ela está fazendo ali dentro? Não é justo. E não é muito diferente de muitos lugares hoje no mundo, não é? A liberdade de fé não se permite em muitos lugares, né? A confissão de fé em Cristo. Então, lançava-os na prisão. Um ponto. Ali está falando, ó. Fala mais alto, princesa. Sua voz é linda. Hã? E aí, Gabi? Obrigada. Viu? Ela vai falar mais alto. E quando os matavam, até execuções existiam. E quando os matavam, o que Saulo fazia? Olha só, eu dava o meu voto contra eles. Lembra de Estevão, que morreu apedrejado? Aqueles que apedrejaram Estevão, a Bíblia fala que foi pegado as suas vestes, colocado aos pés do mancebo chamado Saulo. Então quer dizer, Saulo, quando estava ali, ele testemunhou aquilo, ele que resguardou aquilo ali, e com certeza a voz dele ecoava a favor daqueles que estavam apedrejando Estevão, servo do Senhor que servia na mesa em assistência social às viúvas e aos carentes daquela época. Então você vê que o voto de Saulo em favor dos cristãos era para quê? Matá-los. Já pensou, Gabi? Aí volto lá na pergunta. Por que Deus escolheu um perseguidor nesse nível? Nossa, uma pergunta muito difícil de responder. Sendo que tem, da justiça de Deus? Justiça? Tem alguma coisa a ver com justiça de Deus. Justiça, boa. O que você acha? Por que Deus escolheu uma pessoa tão ruim contra a igreja como uma pessoa de Saulo? Comenta aí, o que você acha? Tem alguma coisa a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus. Mas aí... Ele não ia deixar impune seu povo, o que Paulo fez com o povo. E qual foi a vingança então de Deus? Se Deus faz justiça, então é tipo um mérito de Ele usou vingança. exatamente Paulo. O Paulo passou praticamente pela mesma coisa, uai. Perseguição, sofreu, tudo. Com certeza, espinho na carne. Espinho na... Nossa, um presentinho também de espinho. Nossa. Nós vamos chegar lá. A justiça de Deus. Nós estamos entendendo. Veio a justiça de Deus. Nós estamos entendendo o nível, a atrocidade que tinha dentro da concepção da mente desse moço, Saulo. Acho que é a justiça de Deus. Tem alguma coisa a ver aí, justiça de Deus. Porque Deus escolheu um cara tão mau, tão ruim. Eu creio também, nós vamos entrar nesse ponto da conversão dele, não sei se nessa live ou em outra. A conversão de Saulo também serviu para Deus trazer uma resposta para a igreja naquela época,
de que não há inimigo à altura de Deus que possa fazer as coisas e não ficar impune. Mas a respeito da pessoa de Saulo em si, particularmente falando, Saulo vingou convertendo ele, não matando ele, né? Porque tem muitas injustiças que, dependendo do tipo de semente que a pessoa planta, mesmo que a semente de Saulo foi ruim, a Bíblia mesmo narra aqui, em Atos 26, foi dito aqui no 10, que ele lançava na prisão e o voto dele era contra para gerar morte. São sementes terríveis, são sementes difíceis. E Deus olhou para esse e falou, esse é um vaso escolhido por mim, para que eu também possa fazer com que ele entenda o quanto convém de padecer por amor ao meu nome. Olha já, antes da sua genuína conversão, já ali no processo, em Damasco, Deus já estava predisposto a falar, predisposto a fazer. Não só vou convertê-lo para mostrar para a minha igreja que não... Cumprir a justiça e não mostrar para a minha igreja para que ela entenda de que não há inimigo à altura que eu não possa abatê-lo e também não há ameaça à altura contra a igreja que eu não possa também dar uma resposta. Toda ameaça de morte que via contra aquela civilização, Deus deu a sua resposta. E a conversão de Saulo não foi diferente. Se há uma ameaça contra a tua fé, contra o teu cristianismo, agora já entra até uma certa ministração aqui, né, Gabi? Se você se sente ameaçado, sufocado pela ministração do Evangelho, Deus não deixa de assistir isso. Deus há de manifestar a sua justiça. Todo aquele que semeia a semente da fé, age por fé, pode ter certeza. Deus vai responder às injustiças que esse por fé tem sofrido perseguição. Deus respondeu isso à igreja da sua época, né? Convertendo Saulo. E olha que ele prendia, ele agredia, ele batia, né? Pior. Todo tipo de atrocidade, porque nós vamos ver aqui em Atos 23, 6, um pouco sobre a sua nacionalidade, sua origem, e nós vamos ver que ele também era um cidadão romano. Ele tinha uma cidadania, na verdade, ele era da tribo de Benjamim, mas tinha uma cidadania romana, adquirida por causa do padrão social que a sua família tinha. Ele era da profissão do seu pai, chamado ali de fabricante de tenda, e naquela época, creio que o benefício de ser fabricante de tenda tinha muito influência com relação ao exército, para fabricar tendas para os exércitos daquela época. Então havia sim essa possibilidade de adentrar ou até de comprar possivelmente a cidadania romana, né? E Paulo usufruía desse direito, creio que herdado pela sua família. Em Atos capítulo 23, 23, quer ir para o 26? 26. Eu acho que nós lemos lá. Acabamos de ler aqui. Ah, tá. Terra, planeta Terra. Fala sobre a sua confissão. Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceu e a outra de fariseu, gritou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. Então Paulo aqui ele declara que ele era fariseu. Ele foi aluno de um grande professor chamado Gamaliel. E o que era ser fariseu? Era fazer parte de uma das 3 seitas daquela época. E o farisaísmo, ele era combatido por Jesus, né? Então ele era mestre, ele foi estudado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha um conhecimento. Ele tinha profundo conhecimento. Os fariseus, eles eram aqueles que tinham eles defendiam a lei Torá, que era a lei de Moisés.
Ou seja, o Velho Testamento, as profecias, eles acreditavam na vinda do Messias. Mas quando o Messias veio, Eles não... Ai, ai. o que aconteceu? Jesus é bom, é bom. Glória a Deus, a paz, meu irmão. Amém, a paz. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Amém. Estamos aqui com a Gabi, né? Nosso milagre. Aprendendo um pouquinho sobre a vida de Saulo. E descobrindo que esse camarada, ele era mal mesmo, né? Mal. Você conhece alguém... Ele mereceu espinho na carne, então mal. Espinho na carne? Não, mas o espinho da carne, ele tinha Foi um pra objetivo. lembrar, mas foi pra lembrar o que ele fez. Você acha? Tenho certeza. Bom, a Gabi tá achando que o espinho na carne de Paulo, durante o ministério, era para lembrar a maldade que ele fez com a igreja. Tenho certeza. Nós vamos ver isso no decorrer dos estudos. Você Espero que acha eu não isso esteja também? errada. Espero que eu não esteja errado. Oh, meu Deus do céu. Mas quando ele se converteu, Deus não perdoou aquele passado? Mas lembra que Deus, ele não esquece o que acontece com os justos. E o negócio vai começar a Sabor pegar. de mel. Sabor de mel. Olha, o negócio vai pegar aqui, porque a Bíblia fala que se Deus perdoar os seus pecados, ele lança no mar do esquecimento Mas- e dele não se lembra mais. Não tem aquele negócio lá que fala da colheita lá, o que se planta colhe? Ele plantou muita coisa ruim. Ele plantou muita coisa ruim, ele colheu com certeza. Então, Mas nós vamos chegar lá na questão do espinho na carne de Saulo, de Paulo, né? você deu até nem falando sobre isso. Hã? Nada. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo está relacionado àquilo que Deus disse, para que ele não se vangloriasse pela excelência No conhecimento dele. do conhecimento revelado que ele recebia das dimensões celestiais ali. Mas nós vamos chegar lá. Chegar lá. Eu sei que tem a justiça de Deus ali convertendo um cara ruim, né? Um camarada muito ruim. Tem muitas pessoas que acreditam que na família tem aquele tal da ovelha negra, né? Já ouviu falar? Você já disse sobre isso, ovelha negra? Ah, esse daí não tem mais jeito, Deus não vai, ó, esquece, ponha de lado. Às vezes você ouve, né? Às vezes você já foi adjetivado, a Gabi tá falando, você é bem direta, né, Gabi? Né? Na família, na minha família, eu era tido como ovelha negra, né? Eu era tido Foi como... mal, gente, desculpa. Eu era tido como ovelha negra. Ah, isso daí não tem mais jeito, não. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou, né? E olha a condição de Saulo. Um cara que votava contra o povo de Deus para matá-lo, a fim de matá-lo. E Deus o pegou, o transformou. E interessante que ele se tornou a pessoa que basicamente escreveu 50% do Novo Testamento ali, 13 cartas inspiradas, genuínas, profundas, né, para a igreja de Jesus nos dias de hoje. Abaixo de Jesus, eu creio que ele é um dos maiores homens prominentes do Evangelho da Bíblia. Falando sobre a sua origem, então ele era de Tarsus, da tribo de Benjamim, filho de fariseu e fariseu, com uma profunda formação a respeito da lei Torá. Certo? Certo. Muito qualificado, muito competente na ciência religiosa daquela época. Pronto. Certo? Mas aí eu te pergunto, que valor isso tinha diante da revelação de quem era Jesus? Tem que ser mais específico, porque eu não sou inteligente. Uma pessoa qualificada com vários tipos de talento, de requisitos, de habilidades, de ciência, de conhecimento. É nisso que se baseia a conversão de uma pessoa para com Deus? Não, porque eu conheci muita gente que não tinha conhecimento nenhum, mas Deus usava essa pessoa. Sequer sabia ler. É, Então não tem nada a ver. eu posso. Eu mesmo não tenho conhecimento em nada. Claro que você tem conhecimento. Então eu posso afirmar que a grandeza de uma pessoa em Cristo Jesus não se baseia na riqueza,
no padrão de vida, no conhecimento que ela tem, humano. Não é nisso. Não. É na graça e na misericórdia do nosso Senhor, então. Deus ele vê o coração sincero. Um coração sincero. O pessoal não está te ouvindo. Um coração sincero. Deus ama isso. É. Mas e quando o coração não é sincero? Saulo não tinha um coração sincero com relação a servi-lo, mas sim, embora ele era zeloso, ele era mau, na questão de achar que o zelo dele era fazer certo. Quando o coração é contrário a Cristo? Mas ele teve uma experiência com Deus quando ele foi para Damasco, não foi? Quando Jesus apareceu para ele. Então, ele deve ter ficado com... Não, Creio eu que ele ficou com medo. Vocês querem que eu fale ou que ela fale mais? Porque até agora só eu que estou falando, gente. Creio eu que ele ficou com medo. Não que ele foi para Cristo com medo, porque ele ficou com medo, mas eu acho que, sei lá, ele teve uma experiência com Cristo. Isso... E Jesus tinha falado pra ele lá, por que me persegues, não é? Então... Nós vamos chegar lá também. Viu? Tô falando... Ou seja, ele estava direcionado a Damasco com uma carta de respaldo para ele ia fazer prender pessoas. Isso. Aí no meio do caminho ele teve uma experiência com Jesus. Com Jesus. Essa experiência... Marcou ele, com certeza. Essa experiência desconstruiu toda a ideia errada que ele tinha sobre Deus. Sim. Então, quer dizer, muitas das vezes nós temos uma ideia sobre Deus e a revelação de Jesus, ela vem exatamente para desconstruir essa ideologia. A ideologia errada que temos sobre Deus. Sim. Então, quer dizer, a revelação de Jesus é a melhor revelação de entendimento sobre Deus. Sim. E o seu coração. Tremendo, hein, Gabriela? Tremendo. Tô expert. Tá vendo? A conversão de Saulo foi baseada na revelação de Cristo, a quem ele indiretamente perseguia nas pessoas. Acredito que que se ele não serviam a ele. tivesse tido essa experiência com Cristo, fosse, vamos supor, como ele tivesse tido uma experiência de Cristo, mas não diretamente com Cristo, acho que ele ainda continuaria fazendo as atrocidades. Então quer dizer, se ele tivesse sido convidado para ir num culto, como nós convidamos, é bem difícil que ele iria aceitar Jesus ouvindo uma pregação num culto. Sim. É lógico, eu creio que não iria, porque quando chegar, ele descobria que tinha um culto lá, ele já chegava destruindo aquilo. Né? Deus abençoe grandemente. Amém. A nós todos. Né, Gabriela? É. Então, é bem difícil você aceitar que Saulo iria se converter pela estética de um culto que é produzido nos dias de hoje. Nossa, pai! Vixe! Acho que se ele... Gente, eu não posso falar essas coisas, não. Fica quieta, Gabi. Não, nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos nisso. É verdade. Não, ele não ia se converter. Ele foi preciso ele ter a revelação de Cristo diretamente com Cristo. Se fosse assim, num culto normal, com certeza não. Eu imagino também. Ele é nascido em Tarsis, da tribo de Benjamim, certo? Certo. Sua profissão era fabricante de tenda. Interessante que, com relação à sua profissão, ele batia muito na tecla de que contradiz muitas coisas hoje, sabe no quê? Sabe aquelas pessoas que falam assim, hoje eu vivo da fé, e não faz nada da vida? Vive escorado, na desculpa de se escorar em fé? E Paulo diz que todos deveriam trabalhar para não ser demasiadamente cansado e pesado para o seu próximo. Né? E ele era fabricante de tenda. E eu creio que muitas das vezes, Paulo, convertido agora, ele fabricava tenda para não ser cansado para a igreja do Senhor da sua época. Né? Era a profissão de Saulo. Mas já descobrimos que Saulo era fariseu, era aluno de Gamaliel, nasceu em Tarsis, da tribo de Benjamim, que é da mesma tribo do rei Davi. Né? Então, o que mais nós podemos extrair dessa época ruim de Saulo?
a ideia religiosa que o povo religioso tinha deles mesmos na época. A ideia religiosa. Então, quer dizer, Saulo ele tinha uma ideia religiosa, achando que, por meio da... Como que está escrito aqui? Também acho isso, Gabi. Ó, estão achando correto seu raciocínio aí. Gente, eu estudei bastante, viu? Glória a Deus. Né? Vamos lá. A ideia religiosa daquela época, ela era embasada muito, sabe no quê? Nas tradições dos anciões e na interpretação oral da lei Torá, Mosaica e Torá, no caso, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E as tradições dos sacerdotes. Tanto é que, muitas das vezes, quando Jesus pregou, ele confrontou algumas tradições que vinham contra ele por causa do comportamento dos discípulos. Por exemplo, uma vez os discípulos, sem lavar a mão, comeram espigas de milho. Comeram algumas espigas e aí questionaram como que podem comer e não lavam as mãos. Era um rito, uma tradição isso. Tinha que se lavar a mão ao pé da letra. Só para você ter uma ideia, havia também naquela época o fator sabático, que era uma lei extrema dos anciões, dos fariseus da época, em que não se podia trabalhar em espécie alguma, de forma alguma, nada. Se uma pessoa tivesse gripe, olha só, se uma pessoa, isso você não sabia, né? Se uma pessoa tivesse gripe no sábado e ela fosse ingerir a dor na garganta, ingerir vinagre, ela sequer podia gargarejar o vinagre, ela tinha que engolir, porque o ato de gargarejar, fazer gargarejo com vinagre, era um ato de expressão de trabalho. Mentira! Para você ver a tradição da época dos anciões. Nossa. É a interpretação sabática da época, né? E olha, e eles seguiam isso ao pé da letra. Eles gostavam de orar no meio do povo. Ô pai, eu sei que não tem É a nada... religião. Essa pergunta, A religião. A pergunta. Sei que agora no contexto não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu acredito que tem muita gente no meio evangélico que tem essa dúvida. Não só eu. A gente que é cristão pode comer carne de porco? Olha, Gabi, você tem que entender a questão da lei. A lei, com relação ao mosaico, ela foi entregue para o povo judeu daquela época, para aquele contexto, certo? Mas uma coisa eu vou te falar. Quando Deus trouxe uma revelação para Pedro, não torne impuro tudo que Deus te deu quando trouxe aqueles animais, aquele lençol e aqueles animais de todo tipo de espécie, naquela visão. E Pedro, pelo seu zelo judaico, pela sua percepção, porque ele era influenciado, o que eles tinham na época era a lei mosaica. E essa pergunta da Gabi, ela é muito relevante, porque tem pessoas que de forma religiosa abstêm-se de certos alimentos e sequer tem um entendimento revelado para se abster. E um desses abster-se é com relação à carne de porco. A questão é o seguinte: Deus disse para Pedro, de tudo que eu vos dou, não torne como profano, abençoe. Mas tem uma questão que nós precisamos levar muito em consideração. Tem muitas coisas que Deus não condenou e que em excesso é prejudicial. Não necessariamente só a questão da carne de porco. Eu, de forma Seja o alguma, vinho. tudo em excesso, quer seja bom, Eu tava conversando com isso. dentro do equilíbrio. Mas eu vou concluir. A questão da carne do porco tem que ter equilíbrio. Todas as coisas que te vier à mesa, você dando graça e abençoando, apresentando ao Senhor, o Senhor, Ele é poderoso e santifica. Entende? É essa a questão de como está a tua consciência para com aquilo que você tem à mesa. Entendi. Entendeu? Agora, tem coisas que você não pode descer num nível de perder a essência de humanidade, por exemplo.
comer coisas que, para mim, eu acho que está fora do cardápio da humanidade. Gambá. Ai. Não entra. Comer morcego, comer coisas exóticas, aí vai de consciência, é consciência, sabe? Agora, se você tudo na vida fosse relacionar por meio da ideia religiosa, só o fato de entrar na ideia religiosa, nós já estamos entrando na contramão do Senhor Jesus. Não foi os religiosos que, né? A religião nos afasta. Crucificaram Jesus. A religião litúrgica, de cerimonial, ela nos afasta da revelação de Deus. Essa é a verdade. Você está entendendo? Tem outra pergunta fora do nosso assunto? Não, foi mal, gente. Sorry. Foi mal. Olha a Gabi aí, ó. Nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Saulo. Certo? Certinho. Nós estávamos aqui falando a respeito do período que Saulo fazia o impeto de maldade contra a igreja, né? Quão mal Saulo foi para com a igreja. Gabriele está aqui, né, Gabi? Sim, gente. Atos capítulo 9 é onde narra sobre essa experiência. Aqui no capítulo 9, você pode ler depois, né? Fala a respeito de que ele foi a Jerusalém, ele pegou carta dos sacerdotes, das autoridades, para que pudesse ali ter acesso, porque o translado de uma cidade para outra era muito necessário, às vezes, cartas de autorização, porque de território em território tinha que passar por distritos com autorizações. E para chegar em Damasco, ele precisou disso para representar o seu porquê de estar ali. E seu porquê era prender cristãos e levá-los a julgamento lá em Jerusalém, né? E o que acontece? Chegando ele quase em Damasco, a Bíblia narra de que uma forte luz poderosa o sobrevém. E ali ele ouve a voz, o qual diz para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? É Atos 9, verso 4. Um texto muito conhecido, né? E o que acontece? Saulo, ali ele pergunta, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Interessante. Não tem por onde fugir. Interessante que Jesus não falou assim para ele, olha, agora para tudo que você está fazendo e volta para trás. Não, termine a sua viagem, mas agora com outra intenção, com outra motivação. Não para aprender. Agora a sua viagem você vai terminar, mas não é você que vai determinar o local aonde você vai chegar. Você será guiado. Que tremendo, né? Que revelação. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo, e nós somos sabidos de que Jesus já tinha subido aos céus. E agora o que acontece? Nas pessoas a quem Saulo estava perseguindo, era uma revelação de que eles estavam perseguindo a pessoa de Jesus. Então cada servo de Deus, cada filho de Deus, nessa terra, tem a autoridade legal de representar Cristo como se ele estivesse pessoalmente aqui. Isso é extraordinário quando nós meditamos na palavra de Deus. Esse texto revela exatamente de que você é representante legal nessa terra de Jesus, como eles sendo a pessoa real de estar aqui. A quem tu persegue, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha o que Jesus está falando ali por aquela revelação para Saulo.
que aquelas pessoas que congregavam em sinagogas, nas casas, numa célula, nas congregações que se chamavam sinagoga, aquelas pessoas eram representantes legítimos que professavam a fé em Jesus Cristo, eram representantes legítimos de Deus, de Cristo naquele lugar. Você é representante de Jesus legalmente. Legalmente, pelo quê? O que lei que legaliza isso? Que a Gabriele, ela é uma representante legal. O próprio Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus falou. Amém? Amém. Então, quando Jesus revela-se a Saulo no caminho, ele também não frustra a trajetória. Ele simplesmente reajusta e muda o poder de liderança. Aqui tem uma revelação muito profunda também, Gabriela. De que? Quando nós estamos em um caminho tortuoso e nós temos um encontro com Jesus, nós seguimos o caminho, mas agora o caminho é ajustado, as motivações é ajustada, a nossa vida é ajustada, e quem daqui para frente irá nos liderar até chegar no objetivo vai ser o Senhor Jesus. E todo recurso necessário, entenda, lá te será dito que tiveres o que há de fazer. Significa que desse encontro, todo recurso necessário, Jesus já tem provido para nos orientar e nos guiar nessa vida. Eu não sei em que momento você está na sua vida, mas quando Deus tem a liderança, Jesus ele te guia. Ele te encontrou a caminho de Damasco e agora ele assumiu o controle, agora ele te direciona. Pode ter certeza que até lá na frente, todo recurso necessário para reorientar, para ajustar, para te respaldar, Jesus já proveu para você. Amém. Amém? O que nós podemos extrair daqui? Qual é a curiosidade? Tem uma dúvida sobre a conversão de Saulo aqui? A forma que ele foi diferente, né? A forma como ele foi. Diferente. Diferente de todos os outros. É porque Deus também ele trabalha de uma forma singular. Aqui também tem um ponto muito interessante. Que a forma como Deus salva não é uma regra. Mas a salvação, ela é comum. Ela é comum. Como que ela é comum? Em que sentido? De menor valor? Não. A salvação ela é comum para todos. No que diz respeito em quem seremos salvos. Ou seja, se uma pessoa está lá no Japão, como é que ela é salva? Reconhecendo Jesus como seu Salvador. Se uma pessoa está na Argentina, como é que ela é salva? Reconhecendo Jesus como seu Salvador. Isso é comum entre toda a humanidade. Há uma só forma de ser salvo. Reconhecendo Jesus e o aceitando como Senhor Salvador da sua vida. Ponto. Agora, a maneira pela qual essa salvação, essa revelação de Jesus se dá, é muito singular para cada indivíduo. É diferente. É diferente. Pode ser parecida com um e com o outro, mas é muito diferente. Temos vários tipos de testemunhos de pessoas que passaram quase a experiência de quase morte para poder conhecer Jesus na sua vida. Verdade, hein? Quantas pessoas que se depararam eventualmente, talvez fora do seu corpo, após uma tragédia de capotamento, e ali Deus deu a misericórdia para essa pessoa. Ela pôde ficar uns dias em coma e de repente Deus trouxe ela à vida. E ali de fato o seu coração se converteu. Quantas pessoas simplesmente sentada na varanda da sua casa ouviram um hino perto da tua casa e aquela canção falou com ela, quebrantou e levou ela para a igreja e ela entregou sua vida a Jesus?
A salvação é comum na pessoa de Jesus, mas a forma como isso lidar, se desenvolve, você pode ter certeza, é singular, é ímpar, é fora do comum, mas é sobrenatural. Pode ter certeza. Sobrenatural. Na vida de Saulo, pelo impeto que Saulo tinha, Jesus pessoalmente apresentou-se ali. A forma que, também outra curiosidade, é a forma como foi o ministério dele também, né? Sim, sim. A forma como o ministério de Paulo foi desenvolvido foi uma questão extraordinária pelo fato de que Paulo, ele reconheceu que toda a ciência que ele adquiriu não se comparava com a revelação de quem ele tinha de Cristo. Mas Jesus sim usufruiu daquilo. Jesus usufruiu. Mas a questão é que, por fato dele ter sido uma pessoa que perseguiu tanto dentro do judaísmo ali, o povo não tinha crédito nele de medo. A princípio tinha essa percepção, que ele era uma pessoa que dava medo. Tanto é que quando ele chegou em Jerusalém, de volta, depois de Damasco, depois de um bom tempo, o que aconteceu? O povo dos judeus tinha medo dele, alguns dos apóstolos tinham medo. Ele precisou de ajuda de 2 discípulos para inserir ele junto aos apóstolos e em uma noite conspiraram em matá-lo. Agora já era o perseguido, mas conspiraram matá-lo. Os fariseus, os judeus da época. E aí o que acontece? Desde então ele começa a ter uma rejeição e ele entende, pela revelação do Espírito Santo, que o ministério dele não era entre os judeus. Sim. Nos confins da terra, entre os gentios. Ou seja, os povos fora da congregação de Israel. Esse foi o chamado dele. Mas voltando aqui para a conversão de Saulo, né, nós temos esse entendimento de que quando Jesus se depara, se revela no nosso caminho, ele não frustra o caminho, ele ajusta o nosso caminho, ele nos reorienta e assume a liderança e gera todo o recurso necessário para concluir a conversão, para gerar esse profundo chamado e poderoso chamado nas nossas vidas. Jesus falou para Saulo lá na porta de Damasco, perto de Damasco: volta para Jerusalém, que você não vai matar mais ninguém aqui. Não. Ou Jesus falou: entra na cidade. Você vai agora. Você vai. Entra na cidade, porque lá te será dito o que tem que fazer. Isso é tremendo. Isso é tremendo nas nossas vidas. Amém? O que mais que podemos tirar daqui, Gabriele? A experiência... assim, o medo das pessoas de ver que Saulo O mudou. povo quer te ouvir. Mudou assim, sim. Vamos supor, a primeira pregação dele, o primeiro sermão dele, assim, deve... Tipo assim, não é que deve ter sido estranho, mas acho que o povo deve ter ficado um pouco com medo. Um pouco com medo de... sei lá, acontecer alguma coisa. Eles falam assim... Que ele estava usando aquilo de forma astuta. Pra prender e matar depois. Sim, isso é nítido na própria palavra, né? Isso é nítido. 6 horas tem que tomar. Eu tô indo, falta 15. Fernanda está aqui na redondeza aqui, tá? Então se vocês ouviram alguma fala aí, né? Aqui tem alguém falando: ai, que pena que preciso sair, meu Deus. Ó, Deus abençoe você, é uma honra estar aqui com você. E pode ter certeza, vai ficar gravada essa live, mas em breve teremos outras, né? Isso é um pré-início, estamos aqui aprendendo ainda a mexer com tecnologia nesse sentido de gravação, eu e a Gabi, não sei, a Gabi entende. Eu não entendo muito não. Mas estamos juntos, né? Você que está conosco aí, espero que esteja sendo benção. Fala aí,
Deixa o seu recado aí com a gente. Bora interagir, pessoal. Né? Pelo Tem amor alguma de Deus. pergunta para nós aí sobre o assunto? Nós estamos falando sobre a vida de Paulo, ok? Sobre a conversão de Saulo, né, Gabriele? E até agora nós descrevemos como é ruim, como que foi ruim esse início que Saulo teve contra a igreja do Senhor. Mas a caminho de Damasco Deus o encontrou e ali o converteu. Saulo ele ficou cego durante 3 dias. Então quer dizer, a luz do Evangelho, de fato, Gabriela, ela traz entendimento de que sem Cristo nós de fato somos cegos. Nada. Cego. Desprovido de um entendimento. E a manifestação de Jesus trouxe esse entendimento. E essa cegueira também trouxe uma referência como um marco, tipo, até aqui você irá ver desta forma. Mas daqui para frente, a visão que você terá será respaldado pelo entendimento que hoje eu passo a te dar. Então quer dizer, daquele dia em diante, a forma como Paulo iria ver na vida, ter a visão de reino, ter a visão de chamada, seria totalmente influenciada pelo nosso Senhor. Dá entendimento lá de Isaías, né? As áreas que Deus toca, é as áreas que nós rendemos. Isaías rendeu o quê? Quando a Bíblia fala lá em Isaías que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto, aquele texto ali, e a Bíblia fala que ele temeu tanto, por causa da revelação que ele teve, que ele reconheceu o lugar que era corruptível nele, corrompido nele, que era a sua língua. Ele tinha uma língua corrompida, de pesado falar. E a nação também. E o anjo, o querubim, foi lá, o serafim pegou e tocou com a brasa exatamente naquilo que ele reconheceu. E Saulo, ele foi tocado a princípio, perdeu a sua percepção de liderança, porque Deus tocou os seus olhos. Ele ficou cego ali durante 3 dias. Isso revela o quê? Que um dos maiores sentidos que o ser humano tem de liberdade de locomoção e expressão e conexão é o sentido da visão. Então Deus tocou exatamente ali, na área que ele mais tinha liberdade de expressão e controle. Deus tocou nos olhos dele. Jesus, a revelação de Jesus tocou nos seus olhos. Tanto é que quando ele se converte, vai lá, Ananias, toca nos teus olhos. Lá depois de 3 dias, caiu as escamas, a sua visão de mundo mudou por completo. Tanto carnal quanto espiritual. Tanto emocional e espiritual. Porque emocional, carnal é a questão da crucificação, mas emocional está relacionado à forma como ele passava a se relacionar com as pessoas dali para frente. Né? Então, esse toque que cai aquelas escamas de Saulo, ali é um pré-anúncio dizendo de que Saulo, dali para frente, teria uma visão de novo convertido. Que revelação, né, filha? Que lição que nós estamos tendo da palavra de Deus sobre a vida de Paulo. Né? Por hoje eu creio que tá bom, né? Né? E vamos continuar essa live no decorrer da semana, né? Ô glória, Deus de verdade, aleluia. Deus abençoe você que está chegando aí nessa live. Ela vai ficar gravada, né? Estamos aqui com a Gabriele. Nós estávamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, começando sobre a sua conversão, quem era ele, né? Nascido em Tarso, da tribo de Benjamim, filho de fariseu, e era fariseu, aluno de Gamaliel, era um dos maiores mestres da palavra, da Torá, né, e profundo na tradição judaica, zeloso por ser fariseu e perseguidor da igreja, não porque ele era mau, mas sim porque ele era zeloso com relação à lei de Deus. Tudo isso nós aprendemos hoje, né, minha filha? Né? E aprendemos também que fizemos uma pergunta aqui com relação a por que Deus escolheu um perseguidor, um cara tão
tirano, sendo que existe tanta gente boa, né? A Gabriele trouxe por questões de justiça, por questões de amor e também por questão de querer revelar que não há coração de pedra e difícil a fim de que Deus não possa alcançar e salvar. Se tem alguém na tua família, agora nós partimos para concluir essa live, por tudo isso que nós comentamos aqui, se tem alguém na tua família que você vê que é bem difícil de aceitar Jesus, parece que tudo que você faz vai na contramão, ou tem pessoas que já foi adjetivada, né? Recebeu adjetivos, Português. né? Às vezes dá um trava-língua. Recebeu tanto adjetivo de ovelha negra, esse não tem jeito, isso não tem como. O que acontece? Eu quero dizer para você que não há coração de pedra que Deus não possa alcançar, né? Não há. Tati Magno está falando que porque Saulo tinha essa perseguição, Destinada. passou aqui. Obrigado, Deus abençoe sua vida, varão, Deus abençoe, Deus te abençoe, Gabi, Amém. Raquel, amém, Raquel, Deus abençoe. Biritiba, Salesópolis, tá aí, amém, Deus abençoe. Então, Saulo, ele, o que acontece? De fato, ele desenvolveu tudo isso não por ódio, simplesmente por ser aquilo, mas é porque ele tinha um zelo, e a forma como ele aprendeu a liturgia daquela época, era por causa dessa liturgia que ele era um perseguidor, né? Aprendemos isso, e não há um coração à altura de pedra suficiente que Deus não possa convertê-lo. Deus converte. Olha o que ele fez com Saulo, né? Também falamos a respeito de que a forma como Deus salva individualmente é uma forma, é singular, né? É ímpar, mas a salvação ela é comum para todos. Como que se denomina salvação comum? A mesma pessoa que está no Japão, no Oriente Médio, no Chile, aqui no Brasil, na Argentina, seja onde for, a salvação é comum. Como? Na pessoa de Jesus Cristo, arrependendo do seu pecado, entregando a vida a Ele, e a salvação é literalmente comum nesse sentido. É na mesma pessoa, da mesma forma, independente da língua, tribo, povos, nações. Agora, é de forma sobrenatural. A forma como isso se dá, como essa salvação se dá, é exatamente de forma singular, por meio de uma experiência tremendamente difícil, uma experiência de rompimento, uma experiência de quebrantamento, uma experiência simples e profunda, né? Acabamos de citar agora há pouco aqui que a própria experiência de Saulo, ela foi única na Bíblia, da forma de Deus, né? É única. Então, disso tudo nós aprendemos aqui hoje, né? Então, a própria questão da experiência do caminho de Damasco, Jesus não pegou e falou para Saulo assim, volta para Jerusalém. Não, Jesus falou, entra na cidade, porque eu já dei ordem, já tem alguém lá que haverá de dizer para você o que tem que ser feito. Então, quer dizer, Jesus ele alinhou o caminho, ele alinhou o caminho de Saulo, reajustou a liderança. Agora não é você que tem o poder de decisão, não é você que está no controle da situação, mas agora é o meu Espírito que vai te guiar. E todo recurso necessário na cidade já te foi dado. Profundo. Né, minha filha? Muito profundo. A conclusão está nos olhos. Sim. Quando nós encontramos Jesus, nós passamos a entender de que é Ele que tem a visão correta para a nossa vida e nós passamos a viver segundo a luz da sua revelação. Dali para frente, tudo que ficou para trás foi perdoado, foi justificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa lição de hoje, né? Eu estou aqui com a minha filha Gabriele. Esse registro vai ficar para memorial dela e para todos os irmãos, para a sua edificação. Memorial é no sentido de legado, ou seja, ela é saudosista, já começou a... Gabriel, é no sentido de ensino, ou seja, todas as vezes que ela tiver acesso a isso, ela vai poder ver o quão Deus tem sido bom para conosco e para com ela, né? Amém. No sentido de milagre, de Deus presente, né? Quer agradecer as pessoas?
falar um pouquinho? Porque você falou tanto, né, Gabriela? Ah, que vergonha, sou tímida. Mas fala com as pessoas. Ai, o que eu vou falar? A gratidão de tê-las Gente, aqui. muito obrigada por vocês. Por você. Não sei o que falar, sou tímida. Sofreu um pouquinho aqui. É, gente, precisa ouvir minha voz, né? Vocês tinham que ouvir minha voz. Sei que vocês ficaram com saudade. Sei. Né? Eu agradeço a todos que participaram da live, né? Que interagiram aí. Graças a Deus. Vai vir mais preparada da próxima? Não esqueci do espinho da carne. Do espinho na carne? A Gabi tá curiosa para saber que espinho na carne. Será que a gente Acho que consegue? acho que todo mundo, né? Quem tem revelação, sim. Todo mundo que não tem revelação. Quem é que tem essa revelação, Gabi? Ah, entendeu. O Espírito Santo. Irmãos, a Gabriele está aqui, graças a Deus, nosso milagre, a bênção de Deus para nossas vidas. Já nos estendemos bastante nessa live. Eu gostaria que você orasse por nós sempre. Nós estaremos aqui na intercessão por você. Vai ficar gravado, vai ficar disponível aí para você estar assistindo. Né? Tem alguma previsão de quando voltamos? Semana que vem? Semana que vem? Vocês acham semana que vem? Ou é muito longe? Vamos ver, né? A gente avisa vocês aí quando vamos voltar com uma nova live aqui. Continuando no assunto de Paulo aí, tá bom? O Deus português vai abençoe. estar bonito da próxima. Português, e ela vai estar com as anotações dela, né? E hoje começamos um pouquinho atrasado. Eu sei que agora tem pessoas que vão para o culto. Bom trabalho, boa ministração. Deus abençoe você no nome de Jesus. Tamo junto.